Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... baguncinha. Não, hoje coisa séria. Hoje aqui, pra você que não acompanha o Giro da Bolsa ainda, tem gente que não me conhece. Pra você que não me conhece, meu nome é Raul. Pra você que me conhece, meu nome também é Raul. E aí, o que a gente tem aqui? As notícias. Piada de qualidade. O que a gente tem aqui? Tudo que aconteceu no mercado financeiro na semana ali, compiladinho num programa único, pra você se manter bem informado, sem a necessidade de ficar lendo um monte de site ao longo da sua semana, né? O programa mais ouvido de notícias da Bolsa de Valores, do Brasil inteiro. Isso aqui é qualidade técnica. E pra você que é um sardinha raiz, você já deixou o like na confiança antes mesmo do programa começar, que você sabe que o programa vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te ajudar de alguma forma, né? Então a gente vai começar com um resumão da semana. A gente teve uma semaninha mais curta por causa do Dia do Trabalhador, que ninguém trabalha. Temporada de resultados trimestrais bombando no Brasil e nos Estados Unidos. E hoje nós vamos mostrar algumas notícias importantes e os principais balanços do primeiro trimestre de 2024. Lembrando que a temporada de balanço está aberta e se você quiser destaque em algum balanço aqui, tem que o quê? Tem que comentar aqui embaixo a empresa que você quer o destaque no balanço, senão a gente não vai dar destaque não, porque a gente só quer falar sobre aquilo que interessa ao nosso público, que é a nossa audiência. E quem é a nossa audiência? Vocês. Só que vocês são uma audiência muito silenciosa. Normalmente tem 100 mil visualizações e 100 comentários, que significa que vocês odeiam digitar. É isso, essa geração de agora tem esse problema. E se você for o CEO da empresa, você escreve destaca meu balanço. Aí sim, aí é importante que a gente vai descobrir também. Não precisa falar qual empresa não. Aqui tem um time de investigação que a gente descobre de onde é. Resultado de Bradesco, Santander, VEG, Transmissão Paulista, Gerdau, da Metalúrgica Gerdau também, AES Brasil, Irani, Pão de Açúcar e Vale. Além da alta impressionante aí nas ações das Casas Bahia e do resultado trimestral das empresas americanas Apple e Amazon. A gente também vai falar um destaque especial da Berkshire Hathaway, que veio aqui de última hora, né? Notícia de última hora que a gente colocou aqui. Mas, antes disso, eu queria a opinião aí do Matheus Malheiros aqui, consultor da UVP Capital. Mais de 170 milhões de reais sob orientação. O que você achou dos resultados do primeiro trimestre de 2024? Depende qual empresa. Teve resultado bom. No geral, eu quero a opinião geral, porque das empresas a gente vai falar. No geral, aqui no Brasil foi bom. Não sei se o Douglas concorda não, olha lá a cara do Douglas pra geral ele. foi O Douglas... ruim, é muito forte. Foi ruim, mas já foi pior, é isso? Já foi pior. Teve uma despiora nesse sentido. Porque basicamente os resultados vieram melhor do que o trimestre passado, mas ainda não tá em linha com a nossa expectativa. Às vezes a expectativa é que tá grande. É isso aí, tem hora que... Mulher, inclusive, tem esse problema com expectativa. Às vezes fala, o fulano é pequeno. Não é que o do fulano é pequeno. É a expectativa, às vezes, estava errada. Aqui no Brasil, a gente teve a divulgação da taxa de desemprego que caiu para 7,9% no primeiro trimestre do ano, segundo o IBGE. O número veio meio ponto percentual acima do registrado no quarto trimestre de 2023, mas atingiu o menor patamar para o período de janeiro a março, desde 2014. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, se disse surpreso com o cenário de pleno emprego do Brasil, mas alertou que isso pode pressionar a inflação. Inclusive, foi muito mal entendido isso aí. O Roberto Campos Neto, se você quiser um media training, eu posso te ajudar. O cara me vai na entrevista. Ô, Roberto, o pessoal do mercado financeiro, vocês estão em dificuldade de comunicação, difícil. O cara vai no programa e fala assim, inclusive a gente está bastante preocupado com a situação de pleno emprego, porque os salários vão ficar maiores. Isso pode aumentar o custo dos produtos. Tá certo? Tá. Você devia falar isso em voz alta? Não fala mais não. Fala isso não, porque qual é o risco da população brasileira não te compreender, né? E fala, mas esse cara tá do lado de quem, né? É como fosse assim, ó, técnico de futebol e falando, tem uma preocupação aí, nosso time tá jogando bem, pode acabar acontecendo muitos gols, vai ter que aumentar o salário, questão que não é bacana. Não tá legal não, não foi legal essa fala não, tem que reavaliar essa forma sua aí. É a mesma coisa que o Ricardo Elas, um dia desse ele queria reclamar aqui que o emprego pressiona a inflação, que é ruim, o aumento de emprego. Eu falei pra Ricardo, não vai falar uma coisa dessa. Aí veio o Roberto Campos Neto mostrando que o Ricardo ele não é só um poeta, ele é um profeta também. Emprego é bom, gente, emprego é bom. É bom. Emprego é bom. Não, ué, pensa no coisa que é bom, é emprego. Aumento salário também. Aumento de salário é bom também. Você vê que o emprego deles eles não querem que tira. E o salário deles eles querem que aumenta, né? Aí você não preocupa com a inflação quanto é com o seu. No momento em que se discute o corte da nossa taxa básica de juros, acontecem essas coisas todas aí então. O principal ponto aí de atenção agora é o setor de serviços, que acaba pesando a inflação por conta do aumento dos salários pagos, do aumento do custo de mão de obra, né? O que é isso, né? O mercado começa a melhorar, as pessoas começam a cobrar um pouco melhor na prestação de serviço ali, e o que acontece? Tudo começa a aumentar de preço. É isso que o Roberto Campos Neto estava tentando dizer, só que de maneira completamente mercado financeiro, né? Do jeito assim, tá tudo tranquilo. Também nessa semana, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, melhorou as projeções para o PIB do Brasil em 2024 e 2025. Subiu de 1,8% para 1,9% nesse ano e de 2% para 2,1% em 2025.
2025. Uma porcaria de PIB, né? O relatório cita que o crescimento robusto do emprego, o aumento do salário mínimo e a queda da inflação aumentam os gastos das famílias, o que deve impulsionar a economia brasileira aí. É isso, né? O que você acha disso? Você que tá aí, você concorda com essa projeção? E a Agência Americana de Classificação de Risco, a Moody's, aumentou a perspectiva de nota de crédito do Brasil, o que ajudou a nossa bolsa a subir nessa semana. A agência diz que ainda enxerga riscos fiscais na economia brasileira, eu também enxergo a agência, mas vê uma grande possibilidade de crescimento real do PIB nos próximos trimestres. A gente vê também essa grande realidade. Por isso, a Moody's não alterou a nota de crédito, que continua no nível BA2, mas mudou a perspectiva de avaliação de estável para positivo. Ou seja, não subiu ainda, mas estamos para subir. É isso, é mais ou menos isso que tá dizendo. Vai ter churrasquinho, vai ter uma picanha, vai ter uma cervejinha pro meu povo brasileiro. Tá tudo funcionando normalmente, tá bom? Do lado negativo, um estudo do IPEA, divulgado nessa semana, reacendeu o alerta sobre o sistema previdenciário brasileiro. Achei que era sobre o sistema dos presidiários brasileiros, que tem um alerta também que tá complexo. E o estudo mostrou que o número de contribuintes ativos para cada beneficiário do INSS caiu de 2,26 em 2012 para 1,97 em 2022. Nossa, mas caiu muito numa década só. Com isso, as projeções mostram que em 2051 a gente já vai passar a ter mais gente aposentada ou recebendo benefícios do que trabalhando, o que inviabiliza totalmente a previdência social. O sistema já ia quebrar de todo jeito, né? Isso aqui está sobrevivendo já a passos largos, mas isso aqui já é um plano dos governos do mundo. A aposentadoria, como nós conhecemos hoje, ela não vai mais existir, gente. Isso aí é, sem sombra de dúvidas, pode mudar. Raul, mas a gente vai passar fome todo mundo? Vão pegar os idosos e vão jogar tudo na rua? Não, porque daria muito problema. O que eles vão fazer é colocar ali uma remuneração fixa muito menor, dividir em 3 classes de trabalho no máximo para definir ali os percentuais e como fica, mas vai ser bem menor do que é hoje. Talvez pro futuro acabar migrando pra previdência privada mesmo, né? Não vai. O Brasil não tem competência para isso, não consegue, não. Vai simplesmente falar, a renda mínima universal, é isso aí, é o que todo mundo vai fazer. Finalmente o Suplicy vai estar certo em alguma coisa na vida. Parabéns aí pro Suplicy, salva de palma pro profissional. Conseguiu prever o futuro do planeta muito antes do planeta. A única coisa que o Suplicy queria ver implementada na vida, ele não conseguiu. É uma vida dedicada a falar a renda mínima universal, que queria que todo brasileiro recebesse algum dinheiro ali, que ele fala que ia mudar a economia, que ia melhorar tudo. Todos os problemas que você tem poderiam ser resolvidos pro Suplicy com a renda mínima universal. E legal que essa visão, ela é liberal também por conta do Milton Friedman. E o Elon Musk, o Suplicy e o Milton Friedman, todos juntos em busca da renda mínima universal. E o Douglas agora, pelo que a gente percebeu, ele é apoiador também. Sim, é porque tipo, a ideia, por ser liberal, às vezes fica contra-intuitiva, assim, poxa, uma medida de renda mínima vem de um liberalismo. Milton Friedman também foi um dos grandes colaboradores dessa ideia e expandir em vários conhecimentos, tanto a parte progressista como também a parte mais liberal. É porque a pessoa pode gastar o dinheiro onde ela quiser e etc. É melhor do que qualquer cesta direcionada a um produto específico. Ninguém sabe melhor a própria necessidade do que a pessoa que está recebendo o dinheiro, né? E no cenário internacional, pela 6ª vez seguida, o Banco Central Americano, o Fed, manteve a taxa de juros inalterada na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano. E o presidente do Fed, o Jerome Powell, esse cara tem um nome bom, né? Acalmou os mercados ao dizer que não vai ter aumento de juros nos Estados Unidos esse ano. Toda hora se fala uma coisa, meu príncipe. Toda semana. Os analistas que no início do ano aí previam 7 cortes de juros já estavam com medo dos juros subirem na economia americana ao invés de cair, né? Porque começou a ter uma modificação nos paradigmas ali que definiam o corte na taxa de juros. Mas com as declarações do chefão do Fed, a Bolsa de Chicago, CME, passou a acreditar que a gente possa ver um único corte na taxa em novembro e dezembro. Não sei, viu? Vai depender muito dos resultados. Por hora não tá parecendo que estão querendo mexer com cortar, não. E na sexta-feira saiu o payroll, que ajudou a melhorar o cenário de juros nos Estados Unidos. O indicador do mercado de trabalho americano é considerado um dos mais importantes do mundo. E finalmente, os números de novos postos de trabalho veio menor que o esperado. O mercado projetava a criação de 238 mil vagas em abril, mas foram geradas apenas 175 mil empregos, bem abaixo das médias dos últimos 12 meses, 242 mil. Ricardo está extremamente feliz com isso, porque desemprego, na opinião do Cadelas, é ótimo para a inflação. Não. Tá assim. É mentira, gente. Não. Tá assim. Inclusive, ele colocou o aviso em amarelo aqui. Ó, palavras de Ricardo. Juros são o remédio da inflação e causam desemprego, o que ajuda a frear o consumo e segurar os preços. É uma visão estritamente mercadológica. Eu gosto de gente empregada, eu juro. Roberto Campos Neto pode contratar, que o Ricardo já é seu desde sempre. Quiser ajuda, não precisa de media training, você e o Ricardo juntos. Vocês dando entrevista e o Brasil melhora. E aqui pros índices, o Ibovespa abriu a semana em 126.655 pontos e fechou em 128.508 pontos, mostrando aqui o quê? Que vocês dois são loucos. O resultado trimestral veio bacana, pelo menos
é isso. Eu falei que quem que veio negocia ações bom. tá falando que veio bom. Por quê? Com alta desse tamanho na semaninha, com um feriado na metade, que é isso? Se os traders não tivessem parado pra descansar, era mais de 3% aqui, tranquilo, não era não? E o dólar, obviamente, né, como a bolsa subiu, terminou a semana valendo R$ 5,07, no movimento contrário à alta, né? Então, não vai ter Disney ainda, não dá. Mas já dá o quê? Pra voltar a assinar o HBO. Já tá mais tranquilo que nessa taxa de juros aqui, daqui a pouco eles conseguem diminuir o preço, né? Depois que mudou o aplicativo pra Max, inclusive, quero fazer essa reclamação aí, tá muito caro. Não vou assinar mais não, pelo amor de Deus. E nem tem tanta coisa também no HBO, pelo amor de Deus. O Amazon Prime, você já ganha em frete grátis e ainda tem mais coisa. Tem até Mad Men. A gente vem aqui pro Empresas da Bolsa, a gente confere aqui os principais resultados trimestrais divulgados nessa semana e mais uma vez, Bradesco, BBDC4, decepcionou e trouxe números fracos no primeiro trimestre de 2024. Então, indicadores aqui, né? O que a gente vai olhar aqui? Margem financeira, 15,1 bilhões, queda de 9% aí no trimestre. Despesas operacionais subiu 4,4% para 13,3 bilhões de reais. Resultado operacional, então, 4,9 bilhões de reais, 2,7% de crescimento aí no primeiro trimestre de 2024. Carteira de crédito, 890 bilhões, 1,2% de crescimento aí. Lucro líquido, 4,2 bilhões, uma queda de 1,6%. E o Bradesco continua sofrendo aí com a inadimplência muito alta, mas teve uma melhora na qualidade do crédito e a inadimplência caiu para 4,8% para dívidas acima de 90 dias, em linha com o que a direção falou que ia procurar seguir agora, né? Você consegue ver aqui o índice de inadimplência de pessoas físicas, esse rosinha, o vermelhinho é o total. A micro e pequenas empresas você consegue ver esse em cinza, né? E você consegue ver as grandes empresas ali embaixo com baixíssimo índice de inadimplência, né? Elas costumam pagar as dívidas dela. Agora, o que me surpreende aqui, porque a gente tá vendo isso desde março de 23, é os pequenos empresários aqui sofrendo mesmo, né? Tem mais pequenas empresas dando calote, que foi aqui que foi a surpresa talvez pro Bradesco, do que pessoas físicas. Porque as pessoas físicas ali até receberam o programa de desenrola, sei lá o quê, tentaram fazer mil coisas para negociar a dívida. É elas que precisam de crédito nesse momento agora, senão a gente vai se lascar. Porque quando elas não conseguem pagar, elas demitem. E quando elas demitem, a gente entra num círculo vicioso terrível. A observação que tivemos do Bradesco é que o resultado veio um pouco melhor em relação ao trimestre passado, mas ainda tem uma avenida ainda de crescimento, de melhoria. Principalmente porque o resultado desse trimestre foi impactado positivamente por conta da queda do PDD, que basicamente é a provisão de devedores duvidosos, muito por conta da melhoria do crédito de pessoa física. Mas as micros e pequenas empresas, como o Raul tinha falado, ainda está uma pequena inadimplência ainda crescente. Então é um ponto de observação para os próximos resultados, mas está em linha com o que estava escrito no guidance. Então o investidor que está comprado com a ideia da diretoria está vendo que está tendo uma melhoria contínua, né? E aí se você pega aqui o que ele está explicando aqui, o Douglas, né? Se você pega no quarto trimestre, por exemplo, a gente tinha 10,5 bilhões ali de reais como PDD, provisão para devedores duvidosos. O Bradesco faz um corte violento aí de 2,7 bilhões, então vai 7,8 bilhões, né, nessa provisão para devedores duvidosos agora no primeiro trimestre de 2024, comparado ali com 9,5 bilhões no trimestre do ano anterior. E tem mais outra observação, é que a Bradesco Seguros lucrou 2 bi esse trimestre, então foi 47% do lucro total do banco. Se tirar a Bradesco Seguros, rebenta com tudo. Então, né? é isso. E fazer uma avaliação melhor, né, também da situação atual do Bradesco, que não é boa, mas o banco é sólido, a gente fez até um vídeo falando sobre ele essa semana. Outro indicador que melhorou foi o ROI médio, o retorno sobre o patrimônio líquido. Subiu de 7 para 10,2% na comparação trimestral, mas continua abaixo do custo de capital para o acionista, com a tendência de continuar assim por um tempo, né? Isso é ruim, porque o ROI médio é um indicador importante, é um indicador de eficiência que a gente chama, né? O Return on Equity, ou seja, quanto que a empresa consegue ganhar com o patrimônio que ela tem. Esse indicador talvez seja um dos mais importantes do mercado financeiro, porque você imagina o seguinte, olha, vamos supor que a Nestlé tem 1 milhão de reais, ela lucra 500 mil, ela tem um ROI de 50. Aí a Cacau Show tem 1 milhão de reais ali também, de patrimônio, e ela lucra 700 mil, ela tem um ROI de 70%, ou seja, com a mesma quantidade de patrimônio, mesmo dinheiro, elas conseguem fazer coisas diferentes. Então esse indicador mede a eficiência mesmo de qualquer empresa em qualquer setor. Lembrando, só pode usar para comparar laranjas com laranjas, maçãs com maçãs, né? A Nestlé e a Cacau Show poderiam ser comparadas. O Bradesco e a VEG já não faz muito sentido, já não faria tanto sentido para você. Raul, tem uma curiosidade sobre o ROI também, que ele pode ser inflado. Então uma empresa, se ela se endividar muito, né, você vai ter um passivo entrando no balanço dela, que é a dívida, e a dívida vai ser usada para comprar um ativo. Então o patrimônio líquido da empresa fica inalterado, mas ela tem muito mais ativo para conseguir gerar receita. Então uma empresa pode Renner é um bom exemplo disso. Isso, então a empresa pode se alavancar muito para conseguir aumentar o lucro dela sem aumentar o patrimônio líquido. Então o ROI dela pode ficar inflado por causa disso. É verdade, tem que prestar atenção nesses detalhes. Com tudo isso, mais um resultado fraco e abaixo do esperado, as ações do Bradesco fecharam a semana valendo R$ 13,78, com 0,25
29% de queda. A WEG 3, a fabricante de motores, componentes elétricos, equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e também dona do meu coração, trouxe um resultado abaixo do esperado no primeiro trimestre. Abaixo do esperado por quem? Eu não sei. Aquele pessoal que não gosta de gente empregada. É isso. Esse pessoal que não gosta de gente que tem CLT. Dois tipos de gente tem medo de CLT. Esse povo das finanças de modo geral e comunista. Dois povos que tem medo de carteira de trabalho. Receita operacional líquida, então, 8 bilhões e 33 milhões de reais, 4,4% de crescimento. Custos dos produtos vendidos subiu 5 bilhões e 362 milhões. Despesas com vendas gerais e administrativas, 884 milhões de reais, 6,9% de aumento nas despesas. O EBITDA subiu 1 bilhão 769 milhões de reais, 4,8% de crescimento. A margem EBITDA também ganhou 0,1 ponto percentual, ou seja, agora está em 22% contra incríveis 21,9%. Uma grande melhoria. Salva de palmas aqui. Profissional. Lucro líquido, então, 1 bilhão 327 milhões de reais, 1,6% de crescimento. Quem me dera quando eu decepcionasse, imagina, a decepção sua é fazer 1 bilhão 327 milhões de lucro no trimestre e as pessoas falam, decepcionou. 22% de margem EBITDA. É o que eu falei, o problema da expectativa. Como é a WEG, as pessoas já esperam muita coisa, né? Quero ver a Oizinha apresentar um resultado desse, vocês não falam que foi acima da média. Vai lá, faz uma Oi apresentar isso aqui. Põe um azul pra apresentar um ganho desse aqui. Pra você ver, fala, incrível, melhor empresa do planeta. Agora a WEG tem que entregar mais, né? Mesmo tendo reportado um aumento na base anual, a receita da WEG caiu 500 milhões de reais na comparação trimestral, quarto trimestre de 2023, e ficou abaixo do esperado. O lucro também caiu 400 milhões e a margem líquida, que tinha batido os 21% no trimestre passado, voltou para os 17%. A WEG melhorou o desempenho na área de transmissão e distribuição de energia, mas teve queda em todos os outros segmentos de negócio, incluindo motores industriais. Por isso, as ações chegaram a cair quase 3% depois do resultado e fecharam a semana valendo aí R$ 38,77, 0,26% de queda. Agora, tem que aqui falar também, experimente, né, ser a WEG, que vende produto para a indústria, num país que está se desindustrializando. Isso aí ninguém fala, né? Isso aí ninguém fala. Tem que passar esse pano aqui para a WEG. Outra curiosidade também é porque ela foi ruim com relação ao trimestre anterior, né? A gente está falando de uma margem líquida da indústria de 17%. É incrível a WEG. Continua incrível. O legal da WEG é que ela tá utilizando muito o caixa dela para fazer novas aquisições. Pega muito dessa parte, né, de, poxa, se o meu cenário interno eu tô desindustrializando, então eu vou buscar onde um cenário mais competitivo para mim. Então ela tá fazendo mais aquisições tanto pro norte, da América do Norte, como também pra Europa. Então a WEG basicamente é uma empresa que ela vai se tornar mais exportadora no futuro e vai conseguir ganhar mais escala. Boa parte da operação dela já é internacional, né? Ela já tem fábricas em outros países e já também vende para outros países, incluindo na Alemanha, né? Queria saber se tem alguma coisa mais legal que eu posso fazer, né? Um investimento mais diversificado, considerar também o crescimento do meu patrimônio, uma boa gestão dele. Se você quiser ajuda com isso, né? Para investir mesmo, o que eu vou te indicar é que você abra aí alvp.com.br, vem aqui nesse faça sua análise de perfil, só clicar aqui, responder para mim o questionáriozinho, responde aqui o questionáriozinho pra mim, me conta como é que tá a sua vida financeira, me conta essas coisas, todos os seus objetivos de longo prazo, que eu vou te chamar no WhatsApp. Na verdade, alguém da minha equipe, né, vai te chamar no WhatsApp e a gente vai conversar um pouquinho mais com você sobre isso. E se fizer sentido pra gente e pra você, a gente vai te recomendar entrar na UVP pra você aprender a investir no Brasil e no mundo inteirinho, tá? Lembrando, preencher o questionário você não paga nada. Se você for aprovado no questionário, aí sim você vai pagar pra se matricular na escola. Concluiu, emitiu o seu certificado, não ficou satisfeito? Lá, Raul, não aprendi, cara. Você falou pra mim que eu ia aprender, que era simples e tal. Não consegui aprender, não funcionou pra mim, eu quero meu dinheiro de volta. Não tem problema nenhum. Eu devolvo seu dinheiro, é meu compromisso. Eu ponho minha cara aqui, ó. 5 anos que eu ponho minha cara aqui pra vocês e não tem ninguém que possa vir aqui e falar assim, o Raul foi sacana comigo, eu não cumpri o que ele prometeu. Então, a gente tem aí mais de 17 mil alunos formados, né? Acho que agora deve ter 18 mil. 17 mil alunos formados, pelo menos aí, sem nenhuma reclamação na Reclame Aqui. Não é que a gente tem nota boa na Reclame Aqui, é que a gente nem reclamação tem pra ter nota na Reclame Aqui. Então, tem nem nota, sem reputação definida, mais de 3 anos verificado e sem reputação definida, porque a gente nunca teve uma reclamação. Isso alcançando milhões de pessoas todos os meses aqui. É o que vocês conseguem ver, o fruto do nosso trabalho, né? É lindo. A gente é bom mesmo. ISA-CETEP, TRPL4, a famosa transmissão paulista, trouxe um bom resultado trimestral dentro do esperado aí. Receita líquida, 1 bilhão 108 milhões, 24% de crescimento. Custos e despesas, 358 milhões, 8% de alta, e isso é péssimo, né? EBITDA, 897 milhões de reais, 21% de crescimento, e
e isso é bom. Margem EBITDA, 80,9%, 2 pontos percentuais de queda, e o lucro líquido de 409 milhões de reais, 33%, né? A Transmissão Paulista, ela conseguiu manter a dívida líquida sob controle com alavancagem, dívida líquida por EBITDA aí de 2,3 vezes, mesmo com os investimentos subindo 53% na base anual, fecharam o trimestre em 835 milhões de reais. Desse total, 243 milhões foram investidos em melhorias e reforços de estrutura, R&M, o que significa aumento da receita no futuro. O retorno sobre o patrimônio, o ROI, subiu 10 pontos na comparação ano contra ano, passando de 15% para 25%. ISA-CTEP, então, uma alta, né, de 2,80% na semana, a R$ 26,09. Aí quando você ficar feliz, você viu todos esses dados, né, falou assim, TRPL, filezinho, né? Transmissão, não sei se vocês sabem, é aquela parte que você não tem nem que gerar energia e nem distribuir, você só passa uns fios e fala pra galera, usa aí, que eu tô cobrando. Agora, tem um problema, a gente precisa aqui falar isso aí, né? Eu vou ter que falar. TRPL, enquanto você pensar em comprar, ela lembra do seguinte, as ações que tem tag along, TRPL 3, só tem 80% de tag along e são as ações ordinárias só estão 0,77% delas na bolsa de valores, né? E as ações preferenciais, 0% de tag along e a maior parte das ações são preferenciais. Aí o que acontece? O governo tem boa parte das ações ON também, a ISA tem um pouquinho, o governo tem 10%, acho, se não me engano, as centrais elétricas brasileiras. Nossa, ela tem 0% na preferencial. 0% na preferencial. Então, essa é a empresa que não quer sócio, né? Não quer sócio. A empresa que faz isso aqui tá te dando o controle remoto desligado, né? Não faz muito sentido você entrar nesse tipo de empresa, tá bom? Então, presta atenção nisso aí, porque você anima com os resultados, fala, pô, a empresa tá barata, sei lá o quê, mas também depois o nabo vem, tá? Sem tag along, não tem brincadeirinha, tá? Acabou. E agora, a gente vem aqui pras rapidinhas. O que é uma rapidinha, diretor? Uma rapidinha é aquela coisa boa pra você fazer quando você sai pra viajar, pra pescar com os amigos. O ruim é que pescaria... Tem um amigo nosso aqui, um amigo nosso conhecido, não tá aqui nesse momento, tá? Tranquilo, um amigo nosso. Segunda-feira dessa semana, ele pegou e falou, gente, tem um feriado na quarta-feira, ele me mandou uma mensagem, falou, Raul, acho que eu não vou trabalhar essa semana não, que eu tenho umas coisas pra fazer, uns compromissos. Inclusive, a gente tá gravando até no sábado hoje. Aí, a gente conhecendo o nome dele, né, Ricardelas, a gente pensou, pô, o cara vai fazer alguma coisa diferenciada. Aí começou a surgir algumas fotografias nas redes sociais dele. Tava tudo normal até o fatídico evento. Um vídeo às 3 e pouco da madrugada, em uma banheira, mais ou menos 8 homens, sem camisa, um baldinho de cerveja, né? Um barquinho de cerveja ao meio e tocando ao fundo um rosto lindo e um sorriso encantador e um jeitinho de falar que me pirou. Não aconteceu nada disso que vocês estão imaginando, eu juro. Eu posso explicar. A rapidinha pra você que não sabe, é uma notícia que não é nem relevante o suficiente pra ficar fora do programa e nem irrelevante pra também a gente não mencionar. É tipo os eventos do Ricardo. Não é uma coisa relevante, mas assim, vale a menção. As ações da fabricante de aço Gerdau, GGBR4, subiram forte na semana depois de um balanço surpreendente do primeiro trimestre. A empresa superou o mau resultado do quarto trimestre, aumentou as vendas em quase 3% e teve uma receita 10% maior, somando 16 bilhões de reais. Também conseguiu controlar as despesas, mostrou sinais de recuperação no cenário interno e teve um bom desempenho na América do Norte. Com isso, a Gerdau lucrou 1,2 bilhão de reais entre janeiro e março, 48% de queda na base anual, mas 70% a mais na comparação com o quarto trimestre. Gerdau, então, subiu 7,31% e a metalúrgica Gerdau subiu 9,18% a R$ 11,42. Quer fazer algum comentário? Esse resultado foi bem surpreendente porque teve muita oferta desse produto, tanto das siderúrgicas chinesas. E legal é que quem ganha muito com isso é a Vale, porque a Vale ela traz o insumo para fazer o aço. Então era até uma pauta que chegou até no Congresso também de tentar aumentar a taxa de importação desses produtos. Então ver que a Gerdau tá conseguindo trazer esse resultado faz com que a gente vê a vantagem competitiva dela. Em algum momento ela tem poder de barganha entre cliente e também entre fornecedor, porque ela traz essa vantagem competitiva e com preços mais competitivos no mercado. A Gerdau tem apresentado uma eficiência muito interessante, né? É, porque na verdade esses produtos que estão vindo da China, que o Brasil nunca importou tanto como está importando agora, tá vindo subsidiado de lá pelo governo chinês, né? Então fica praticamente impossível competir. A empresa de geração de energia, a AES Brasil, a AES B3, frustrou as expectativas dos analistas com um resultado trimestral abaixo do esperado. A elétrica reverteu o lucro de 60 milhões de reais de um ano atrás e teve um prejuízo de 102 milhões de reais no primeiro trimestre. A parte do rombo aí foi causada pela falta de vento, bem que a Dilma mandou estocar. No complexo eólico Ventos de Araripe, no Piauí. Tá faltando até vento no Piauí, o Brasil tá agora lascou mesmo. Tinha uma coisa que a gente tinha era vento, né? Agora até vento tá faltando, aí lascou. E pelo aumento das perdas financeiras que somaram 245 milhões entre janeiro e março.
março. Gente, como é que falta vento, gente? 3,59% de alta nas ações de AES Brasil, a R$ 9,51. A fabricante de papel para embalagens irani, Rani 3, que tem nome de mulher na bolsa, teve uma receita líquida de 383 milhões e lucrou 41 milhões no primeiro trimestre. Apesar da retração de 51% na base anual, o lucro ficou acima do esperado. E mesmo com a queda nos preços de venda de papel ondulado, a empresa conseguiu um bom EBITDA e manteve os custos e despesas sob controle. Cara, a Irani tem surpreendido, né? 4,33% de alta a R$ 9,09. Sou investidor das duas concorrentes dela, mas concordo que a Irani tem apresentado bons resultados. O Banco Santander, SAMB11, Sambo, né, viu as ações dispararem na B3 depois de um ótimo resultado trimestral. O lucro saltou 87% na comparação ano contra ano e chegou a 3,5 bilhões de reais. O destaque para o aumento do ROI médio para 14%, o crescimento mais saudável da carteira de crédito e a queda da inadimplência para 3,8%, que também derrubou em 11% as provisões para devedores duvidosos, né, o PDD. 11,03% de alta nas ações Santander, SAMB11, a R$ 29,60. É uma ação que é muito interessante, né? Eu sempre falei que o Santander dos bancos era o mais eficiente, coloquei na carteira pública do canal e etc, porque realmente acho um banco interessantíssimo. Agora não invisto mais em Santander por questões da parceria que a gente acabou de efetuar. A gente está no processo de bancarização, não quero ter investimento em concorrente, né? Então não tenho mais esses investimentos, mas continuo achando a empresa excelente, né, para os investidores aí. As empresas Vale e BHP fizeram uma proposta para pagar 127 bilhões de reais a título de reparação definitiva de danos pelo rompimento da barragem de Mariana, que matou 19 pessoas em 2015. O valor considera os 37 bilhões que já foram gastos pela empresa até agora, mas a proposta foi rejeitada pela União e pelo Estado do Espírito Santo, porque, segundo a AGU, a Advocacia Geral da União, não houve avanço em relação aos valores negociados no ano passado. Não houve mesmo, né? A Vale tá de brincadeira, né? A Vale não está tentando resolver o problema, ela está tentando protelar o problema pelo máximo tempo possível e a gente sabe por quê. Segurar valores, né, no Brasil compensa, porque a inflação corrói. Então, quanto mais tempo a Vale demorar para ser responsabilizada e pagar essa dívida, mais barata a dívida fica, independente da negociação e do reajuste. Então, vai chegar num ponto que ela vai aceitar. Então, um negócio de 2015 até agora, né, vai chegar num ponto que ela vai aceitar o valor, porque já se passou 9 anos, o preço das coisas 9 anos atrás e agora é o mesmo? Não, né? Então, o que ela tá fazendo é segurando, tá bom? Ô, engraçadinhos, a gente percebeu, viu? R$ 63,99 as ações de Vale. As ações da Casas Bahia, BHIA 3, saltaram quase 50% depois de a empresa anunciar um processo de recuperação extrajudicial. A varejista vai negociar 4 bilhões em dívidas pelos próximos 50 meses até 2027, com um plano já aprovado por mais de 50% dos credores. O processo de recuperação extrajudicial é mais simples, mais rápido e mais barato do que a recuperação judicial em si. Além disso, dá mais fôlego para o caixa da empresa num prazo relativamente longo, por isso as ações subiram tanto. E quando você fala de uma recuperação extrajudicial, você tá falando o seguinte, você pega seus credores, reúne a galera, fala assim, gente, eu vou pagar vocês não. É mais ou menos isso. Mas eu vou me organizar para pagar. E se eu tiver que pagar, eu vou quebrar. O que vocês preferem? Aí a galera fala, não, vamos deixar você se arrumar aí. Aí se arruma. Aí então, Casas Bahia, mostrando que as pessoas não estão nem aí por fato de ser varejista, o que eles querem é notícia, 42,22% de alta a R$ 7,95, loucura. E as ações do grupo Pão de Açúcar, PK3, também subiram forte na semana com o anúncio da venda da sede da empresa para um fundo imobiliário por 218 milhões de reais. Seguindo aquilo que eu tô falando, eles estão se desfazendo de todos os ativos. O valor representa 8% da dívida líquida da varejista. No dia anterior, o Pão de Açúcar já tinha subido quase 9% depois de fazer um acordo com o Estado de São Paulo para reduzir a dívida relacionada ao ICMS. Então, GPA, Grupo Pão de Açúcar, subiu 19,37% para R$ 3,39. Agora a gente vem aqui para um resumão dos resultados. A gente tem aí, então, Copasa, Zamp, que é a Burger King Brasil, podia mudar esse nome, né, para BBK, Kepler Weber, Intelbras, Ezetec, Marco Polo, acho o nome genial, e Iguatemi. Então agora você confere aqui os nossos dividendos, as empresas vão pagar dividendos por agora. Você viu esse daqui? Olha aí o que tá acontecendo. Nossa senhora, muito dinheiro, não? Tá maluco, é dividendo demais, né? Mas chega pica. O Douglas até assustou quando apareceu aqui o card. Chega arrepiado. Agora a gente segue aqui pro cenário internacional, mais conhecido como Notícias dos Estados Unidos. Nas bolsas americanas segue a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2024. E a gente destaca aqui as Big Techs, Apple na Nasdaq, a APN e Amazon, a MZN, né? Jeff Bezos, depois que ele aposentou, a Amazon só evolui, só vai pra frente. A Apple trouxe um balanço um pouco melhor que o esperado, com a receita caindo de 94 para 90 bilhões de dólares na base anual. Já o lucro caiu 2% para 23 bilhões de dólares entre janeiro e março. Destaque para as vendas de iPhone, que tiveram o pior desempenho entre os segmentos da empresa, totalizando 46 bilhões de reais, queda anual de 10%. E vai cair mais, viu? Porque realmente a Apple não tem feito grandes coisas. Mas o maior destaque foi a decisão da Apple de aumentar em 4% os dividendos trimestrais e fazer um mega programa de recompra de ações no valor total de 110 bilhões de dólares. É uma Petrobras de recompra. O legal de recompra de ações é que ela entra como conta redutora lá no patrimônio líquido. Muitas empresas como McDonald's e Starbucks, às vezes têm um preço-valor patrimonial negativo devido a isso.
Porque quando você tira dinheiro do seu caixa e compra ações no mercado, por ser conta redutor do patrimônio líquido, ele vai reduzindo até ficar negativo. Mas essa parte é bem positiva porque gera valor pro acionista porque você ganha mais participação dentro da empresa. E diminui os seus impostos também, a questão tributária. Porque se distribui dividendo nos Estados Unidos, você paga, né? Se você simplesmente fizer uma recompra de ações aumentando o valor das suas ações, aí você se muda de estado, tem estado que cobra o ganho de capital, tem estado que não cobra, você faz uma mudança ali, muda de estado, falou, opa, agora eu sou da Flórida, e vende 7 bi e fica rico e nada acontece, feijoada. É por isso que eu amo os Estados Unidos. Mas hoje em dia você não precisa. Se você que tá aí do outro lado, se quiser fazer isso aqui de maneira mais inteligente, a gente resolve isso aqui pra você. O Malheiro está ali para resolver esse tipo de problema. Ele chama o Guilherme, a gente abre uma empresa para você nas Ilhas Caimã. Olha que maravilha. Se você tem dinheiro aí e precisa desse tipo de suporte, chama o Matheus, tá aqui o link dele na descrição, e ele resolve isso aí pra você. Você resolve isso aqui em quanto tempo? 15 dias dá pra você resolver isso aqui? Já dá pra montar um planejamento bom. 15 diazinhos já tem um norte aí do que faz. Então pronto. Então aqui é coisa séria. Você tá 15 dias de uma elisão fiscal. Não, piada. E por falar na Apple, a Berkshire Hathaway, BRKB, do maior investidor do mundo, Warren Buffett, vendeu 13% da participação na empresa. Tá saindo, tá nada, é pouca coisa comparado com o que ele tem. De dezembro até março, a participação caiu 48 bilhões de dólares, passando de 174 bilhões para 135 bilhões de dólares. No primeiro trimestre, a Berkshire Hathaway lucrou 11 bilhões de dólares e acumulou o maior caixa da história, 189 bilhões de dólares. Esperando a crise, hein? Aqui o jacarezão tá com a boca já desse jeito aqui, ó, só esperando a gente cair dentro. 0,77% de queda a 400 dólares e 87 cents a Berkshire Hathaway. Lembrando que a Berkshire Hathaway tem esse nome, sabe por quê? Porque o nome do Warren Buffett é Buffett. Por que não é Buffett? Berkshire Hathaway é o nome de uma família que era dona de uma tecelaria. E o Warren Buffett, ele meteu o louco, fez um compromisso com o cara, falou, vou comprar aqui, depois você me vende, eu quero vender as ações pra você a tanto, tarará. Aí o cara, na hora de cumprir o compromisso, falou, não foi bem isso, veja bem. Aí ele falou, então vou comprar essa merda inteira. E aí comprou tomando prejuízo só de raiva, e ele deixou o nome pra ele nunca esquecer que ele é estúpido. É por isso que chama Berkshire Hathaway. É isso, pra sempre vai chamar Berkshire Hathaway. E a Amazon teve uma receita de 143 bilhões de dólares no primeiro trimestre, acima das projeções, e lucrou 10 bilhões de dólares, com 225% de alta na comparação ano a ano, mostrando que o Jeff Bezos não faz falta nenhuma para a empresa. A empresa conseguiu um resultado expressivo nos segmentos de publicidade e computação em nuvem. A AWS tá dando dinheiro, né, safado? Só a gente aqui tá pagando 47 mil todo mês pra vocês aí, ó. Igual, é boletim, não tem um mês que fica menos que isso. A gente tá seguindo um plano rigoroso de redução de custos e aumento de eficiência operacional. Aumento de eficiência operacional, então, é pôr na nossa bunda, né? 1,91%, toda hora aumenta esse trem, cara. 186 dólares e 21 centos. É sério, a gente começou pagando 15 mil, já tá em 40 e poucos já, ué. Tem condição, não. E pra manter as tradições desse programa aqui, sensacional, criptomoedas e Bitcoin. E essa semana teve destaque de criptomoedas e Bitcoin. O Robert Kiyosaki, ele que fala merda sem legenda há anos, ele disse o seguinte essa semana. Olha o que ele disse, ó. Que vai ter um crash histórico. Ele tá falando que vai ter um crash histórico há 20 anos, gente. Só pra ter certeza, uma hora ele vai acertar. E falou pra você, compre Bitcoin e fique longe dos comunistas. Foi isso o conselho do Kiyosaki, sério. Conselho sábio, né? Um homem à frente do seu tempo. A gente fecha o giro da bolsa com a cotação do Bitcoin, que na sexta-feira à noite valia 62.824 dólares e 70 centavos. E o Ether, moeda da rede Ethereum, fechou a semana valendo 3.108 dólares e 72 centavos, como sempre provando que ele é uma do Bitcoin, que pra onde o Bitcoin vai, ele vai também, tá? Pessoal, e em vez da gente terminar aqui no tradicional ritmo de festa, né, a gente ia falar da Madonna, mas a Madonna que se que a gente tá com problemas mais importantes aqui no Brasil. O que acontece? Tem uma crise muito séria agora no Rio Grande do Sul devido às enchentes. É comum na região, né? Santa Catarina também enfrenta. Dessa vez a coisa tá muito diferente das outras vezes. Muita gente sem casa, muita gente com dificuldade ali até para se alimentar e etc. Então eu vou deixar aqui o Pix do SOS Rio Grande do Sul. Eu já fiz uma doação, eu vou deixar aqui para vocês também que quiserem fazer essa doação. Qualquer valor que você doar aí, a gente é muito aqui, né? Se cada um de vocês aí, normalmente tem 100 mil views, etc. Se cada um de vocês pegar aí e doar R$10, a gente já faz um negócio gigantesco, né? Quem doar aí, me marca lá nos stories. Por quê? Vou distribuir alguns presentes pra vocês que doarem aí, pra incentivar vocês a doarem, né? Não vou conseguir enviar pra todo mundo, mas vou escolher pelo menos uns 20, 30 aí. Eu sei que vai ter mais que isso, com sorte a gente consegue resolver esse problema. Então, pessoal do Rio Grande do Sul, a gente espera que as coisas fiquem melhor aí logo, pra gente poder comer churrasco. Que é isso aí.